aceitarem aí para começar a gravar. Maravilha. Bom, pessoal, começou a gravar então aí. Apareceu na minha cara, cadê? Ah, apareceu. Então, vamos começar a aula formalmente. Deixa eu ajustar isso aqui. Seguinte, vocês viram o texto que eu mandei, os vídeos que eu mandei para vocês. E agora eu vou fazer um breve resumo de novo, né, do que a gente falou, para que vocês tirem dúvidas, perguntem alguma coisa para eu complementar com um pouco mais de informação. A minha cabeça está torta, mas não sei por quê. Vai ficar torta mesmo. Vamos lá, ó. É para aparecer de novo para vocês aí a telinha com as palavras, com os conceitos. Está aparecendo aí? Sim? Tá aparecendo sim. Beleza. Então, gente, como eu falei na aula passada, como eu falei na videoaula, a gente vai começar a trabalhar com os sentidos das palavras, com suas possibilidades de sentido e significado, e tudo isso está dentro de uma área do estudo das línguas que se chama semântica. A gente precisa passar por isso para começar a falar de literatura depois. Na verdade, como eu já falei algumas vezes na aula, a gramática, ela não é infalível. A gramática é uma construção que serve para meio que tentar domar a língua. Mas ela tem toda uma nomenclatura que a gente precisa aprender. E é isso que eu vou essencialmente ensinar para vocês nesta e nas próximas aulas, nas próximas semanas, aliás. Toda essa nomenclatura que a gente usa, porque vocês vão perceber com o tempo, vocês vão perceber ao longo das semanas que vocês já usam todos esses recursos da língua. Vocês já sabem trabalhar, por exemplo, com a ironia, com as metáforas, você já sabe usar tudo isso. Só que a gente agora precisa dar nome aos bois, né? Eu preciso que vocês aprendam esse conjunto de conceitos e nomenclaturas desses fenômenos da língua. Então, o primeiro de todos, né, é a semântica, que é esse ramo da linguística que estuda as relações de sentidos e os sentidos das palavras. Dentro da semântica, a gente vai ter a conotação, que é muito usada em textos literários, e como vocês devem ter visto no material que eu mandei, a conotação, ela tem relação com o contexto. Então, uma palavra, ela vai ter um determinado sentido num contexto, vai ter outro determinado sentido em outro contexto. O sentido, o significado da palavra não está ligado ao que ao sentido original do dicionário, porque ele vai depender totalmente do lugar onde está sendo usado. O sentido vai depender totalmente do lugar onde a palavra está sendo usada. Eu mandei aquele exemplo para vocês do relógio, aquele exemplo do negócio do pulso. Houve ali dois sentidos possíveis. Num primeiro momento, as pessoas entenderam, pegaram pelo mais óbvio, que é a questão de pulso, batimento, e a pessoa está morta. Mas aí depois que você vê o que se trata de um comercial, de uma propaganda de relógio, então muda completamente o sentido. Na minha videoaula, eu tinha falado de duas palavras que mudavam, que era a palavra pulso e a palavra morto. Mas tem uma terceira palavra ali que muda o sentido também, de um para outra, de um contexto para o outro. Qual é essa palavra, gente? Vocês perceberam? Estão me ouvindo ainda aí? Tamo Sim? ouvindo. Sim, senhor. Então, vocês lembram qual era a outra palavra que muda o sentido dela? O Capivara falou que lembra. Fala aí, Capivara. Eu não Mais, lembro, não. mais. A frase, pessoal, deixa eu tentar recuperá-la aqui para mostrar para vocês, então.
para ficar mais fácil. Não estou achando, não estou. Peraí. Eu acho que eu joguei fora. Está em outro computador, aliás. Bom, peraí, eu vou escrever aqui, ó. Se ninguém percebe o seu pulso, então, tecnicamente, você está morto. Ok? Tá todo mundo lendo aí? Aham. Tamo Então, ó, lendo. Com então a certeza. palavra pulso e a palavra morto, elas mudaram no sentido de um momento para o outro. Qual é a outra palavra que também muda aqui radicalmente o seu sentido? Quando a gente deixa de considerar que é uma expressão literal e passa a considerar que é uma expressão figurada para o comercial. Uhum. Podem chutar, pessoal. Não sei. Ninguém. Ninguém? Vamos ver, ó. No primeiro conceito. Alguém falou aqui, ó. Alguém jogou aqui no chat a resposta. Mas vamos ver, ninguém. No primeiro caso, literal, ninguém é ninguém. No segundo caso, o figurado, conotativo, também continua sendo ninguém. O público muda, de fato, porque no primeiro momento você está falando de pessoas que sejam capazes de sentir o pulso. No segundo momento, você está falando de qualquer pessoa que tenha, né, um fetiche, sei lá, por relógios de pulso. Aliás, aqui agora, né, relógios de pulso. Mas a palavra que mais muda de sentido é o percebe. Por quê? Porque no primeiro momento, perceber está ligado a sentir. Ó, você sente, se ninguém sente o seu pulso, você está morto. No segundo momento, é se ninguém vê, se ninguém nota o que você tem no pulso. Ok? Essa é a terceira palavra que muda. Ok. Também quando você muda de um conceito, de um contexto para o outro. Tudo bem até aqui? Sim. Cri, 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 cri. Certo. Beleza. Então, gente, continuando, dentro da semântica, a gente vai ter esses dois grandes grupos de fenômenos de sentido das palavras, que é a conotação e a denotação. A conotação, ela depende completamente do contexto. Então, dependendo da palavra dependendo do contexto que você está usando a palavra, ela vai mudar radicalmente de sentido. E ela é muito usada em textos literários. E por texto literário, pessoal, eu quero dizer quadrinhos, crônicas, Aqui. que mais? Que mais, que mais? Tirinhas. Tirinhas. Tirinha. Todo mundo já viu, por exemplo, alguma tirinha. Bom, vocês viram aqueles exemplos no texto que eu mandei, né, da semântica do grupo do ProEnem. Por exemplo, a palavra torcer, naquele quadrinho que você tem que torcer, que a pessoa deveria torcer a tampa da garrafa, mas ela ficou torcendo, abre, abre. Esse, entre outros vários exemplos. Então, textos literários, eles são
uma quantidade enorme de textos, mas todo mundo aí está lembrando algum na cabeça nesse momento. Vou pôr aqui romances, vai. E a denotação? A denotação é o sentido literal da palavra, é o sentido que está no dicionário. Então é fácil lembrar disso também quando você pensa denotação, dicionário, conotação, contexto. E aí você consegue fazer essa separação. Então, as palavras com sentido denotativo, ou seja, as palavras com sentido mais ligado ao dicionário, elas vão aparecer muito mais em relatórios, artigos científicos, ou de jornais. Que mais? Leis. Nossa, uma lei não tem como. A lei é o maior exemplo de texto denotativo. Você não vai encontrar uma única gíria, uma única palavra fora com duplo sentido na lei. A lei ela tem que ser o mais exata possível, porque se qualquer palavra dela tiver um duplo sentido, ferrou. O advogado vai usar aquilo. Ferrou não, né? Mas um advogado muito esperto vai usar aquilo a favor do cliente dele. Então a lei é um exemplo máximo de texto só com palavras de sentido denotado, de sentido igual ao que um dicionário bom, né, oferece. Tudo bem até aqui? Sim? Alguém está me ouvindo? Sim. Beleza, muito obrigado. Muito bem, gente, continuando. Aí a gente tem outro fenômeno dentro da semântica, que é a polissemia. Algumas palavras ou expressões, elas têm mais de um sentido, elas vão apresentar mais de um sentido na sua origem. Por exemplo, né, o exemplo mais clássico é a palavra manga. Mas que outro exemplo a gente pode pensar? Me deem outro exemplo aí. Qualquer exemplo. Qual palavra? Uma palavra polissêmica. Me digam uma palavra Qual palavra? que tenha mais de um sentido possível. Qual? Massa. Massa. Massa? Não. Mal. Mal? Ah, sei lá. Mal. É. Calma, vamos pensar. Mal, ela é um tipo de. Existe um tipo de polissemia quando você considera o som da palavra mal. A gente vai voltar daqui a pouquinho nisso. Mas alguém pode me dar um outro exemplo? Corrente. Ferro. Ferro. Muda. Por que ferro seria polissêmico? Alguém tinha falado, uma menina tinha falado. Desculpa, gente, como eu não consigo ver vocês, eu também não consigo lembrar a voz de todo mundo, né? Então, eventualmente, eu não vou saber dizer quem me falou uma coisa ou quem não falou. Então, me desculpem se vocês falarem alguma coisa, eu não reconhecer a voz de vocês, ok? Mas uma menina deu um exemplo aí. Pode dar de novo? Corrente. Larga. Corrente. Corrente? Muito bem. É uma palavra polissêmica, porque existe a corrente metal, né? Aquela feita de elo, de metal, mas existe também as tais das correntes das redes sociais, né? E que fica um passando mensagem para o outro e ainda obriga você a passar também, né? Senão você vai ter 10 anos de azar ou coisas do tipo. E ainda existe uma outra corrente, que por exemplo, que está meio que nesse sentido de corrente de rede social, mas é a corrente de uma cadeia, por exemplo. Uma cadeia não, olha, outra palavra polissêmica. Cadeia não no sentido de prisão, mas uma cadeia de encadeamento.
Então, a corrente, ela também tem esse sentido de... Existe uma corrente que liga os alunos, que segue lá do diretor e vai até o aluno. Existe uma... Na verdade, acho que seria melhor a palavra cadeia nesse caso do que corrente. Mas tudo bem, já que estamos usando a palavra cadeia também, ela é uma palavra polissêmica também, porque ela tem pelo menos dois sentidos que eu estou lembrando agora, que é esse de prisão e esse de encadeamento. Também a gente pode falar de cadeia de supermercados, embora nesse caso vai se usar mais a palavra rede, que também é outra palavra polissêmica. Então, olha quantas palavras, cadeia não, cadeia existem, né? Cadeia, corrente, rede, entre outras, banco também. Muito bem, pessoal. Tudo bem até aqui? Sim. Não. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, gente. O despate falou pra mim que ele tem uma dúvida. Só que ele tá com vergonha de perguntar. Então, faça a pergunta por ele, olha. Eu tenho dúvida de tudo, rapaz. É ele que vai fazer. Menor Hugo Reis. Ok, se você tem dúvida de tudo, eu posso responder as de português. Agora, as dúvidas sobre a vida e as relações humanas, aí eu não posso responder. Mas se for de português, Fala eu em posso vida, ajudar. cadê ela? Pergunta. É mesmo, né? A vida tá aí? Oi? Bom, pessoal, vamos continuando. Porque eu também preciso, eu não posso deixar essa videoaula muito longa, senão ela não sobe para o YouTube depois de jeito nenhum. Mas então vamos lá. Depois da polissemia, existe o sentido da ambiguidade. Ambiguidade, pessoal, não é o mesmo que polissemia, ok? A polissemia, ela já está na origem da palavra ou expressão. A ambiguidade, ela surge conforme a gente usa uma palavra ou uma expressão. Lembra o exemplo que eu dei que também foi apresentado pelo professor Noslen? Aquele minha mãe, deixa eu escrever aqui. Minha mãe me deu, não, minha mãe me trouxe um mapa da França. Então, minha mãe me trouxe um mapa da França. Ok, isso significa que ela trouxe um mapa que mostra a região política da França, a geografia da França, ou significa que a mãe estava viajando na França e aí ela viu um mapa qualquer, sei lá, um mapa da China, e me trouxe? Não dá para saber. Essa frase, só com essa frase, não tem como você saber isso. Então ela se torna uma frase ambígua. Eu não sei se tem um outro sentido possível, eu só consigo imaginar esses dois. Minha mãe me trouxe um mapa da França. Me trouxe um mapa da França. Não dá para, não consigo imaginar outro sentido. Então, a gente pode ter o sentido da mãe viajando, ou o sentido de mapa geográfico da França. Geográfico da França. Ok? Isso é a tal da ambiguidade. Vocês perceberam a diferença entre polissemia e ambiguidade? Professor, Oi? a frase bom para burro também seria uma ambiguidade? A frase bom para burro também é uma frase ambígua. Num primeiro momento. Mas ela, como a gente vive numa sociedade humana e a gente tem essa noção, a gente lembra muito mais, quer dizer, aqui na minha região, né? Eu não sei como é a região de vocês, mas aqui na minha região a gente lembraria muito mais do sentido de burro como pessoa sem conhecimento do que o animal burro. Só que essa frase também poderia ser usada quando eu falo, isso é bom para burro. Eu posso estar falando de uma ração para um animal.
Pode ser a conversa de dois, Isso que eu ia falar de um agora. vendedor de operação Bom e pra um burro. comprador. Oi, pode falar. Desculpa. Bom pra burro é milho. Oi? Não ouvi. Bom, vamos continuar. Então, gente, sim, essa expressão, ela também gera uma ambiguidade, dependendo de onde estiver sendo falada. Nesse sentido, né? Porque ela pode estar usando pode estar usando essa expressão, perdão, para falar dessas pessoas que sejam menos inteligentes, ou você pode estar realmente falando literalmente. Essa ração, esse alimento é bom para burro. Não é bom para cavalo, não é bom para boi. É bom para burros. Ok? Mas é uma frase ambígua também. Tudo bem até aqui? Sim? Sim, fala. Sim, Sim. senhor. Muito bem. Ó, vocês estão vendo agora um outro Tudo certo. Tudo palavra, certo. estão vendo agora um outro conjunto de conceitos aí que eu vou passar rapidamente. Eu vou passar rapidamente porque a gente vai rever todos eles nas próximas semanas, ok? Mas eu vou apresentar mais ou menos porque o vídeo do professor Noslen, ele já falou isso mais ou menos, então eu só vou retomar só para vocês relembrarem e para também aproveitar e já tirar alguma dúvida. Ó, sinonímia, dentro da semântica, né? Dentro dos estudos, perdão, pessoal. Dentro lá dos estudos da conotação e denotação, a gente vai ter a tal da sinonímia, que são palavras semelhantes dentro de um contexto. Então, por exemplo, quem pode pensar num exemplo para mim aí? Sim, não? Paz é do sinônima? Sinonimia? Isso. A sinonímia, ela vem de questão de Tá. sinônimo. Paz, Oi? eu vou chutar, não sei se tá certo. Pode chutar. Eu vou chutar. Sim, pode falar. Paz e tranquilidade, Paz e tranquilidade. ou Sim, não? isso é um ótimo exemplo. Se você usa numa frase, Bravo e nervoso. hoje... Oi? Bravo e Oi, oi, oi. nervoso também é a mesma coisa? Bravo e nervoso. Muito bem, deixa eu anotar aqui para a gente criar exemplo com as duas. Tudo. Por exemplo, ó, hoje o dia está de hoje naquela casa reina paz e tranquilidade. Não são sinônimos de dicionário. Se você pegar um dicionário, não é a mesma coisa. Mas elas estão no mesmo campo semântico, que é coisas tranquilas, coisas boas. E nessa frase, naquela casa reina paz e tranquilidade, naquela casa reina a paz e a tranquilidade. Elas são sinônimos no sentido de coisas sossegadas, ok? Bravo e nervoso. Então Uhum. vamos lá, estava todo mundo bravo e nervoso. Elas não, de novo, elas não têm o mesmo sentido no dicionário. Mas se você usando nesse contexto aqui, ó, estava todo mundo bravo e nervoso. Elas meio que ganham um sinônimo, elas meio que se tornam a mesma coisa, ok? E a antonímia, tá errado isso aqui, antonímia, antonímia. E aí, pessoal, que exemplo a gente pode pensar?
Hein? Mais um exemplo do mesmo jeito aí? Isso, mas agora de palavras com sentidos diferentes. Ó, enquanto vocês estão lembrando, eu vou dar um exemplo aqui. Aí você já apertou aqui no abraço, tá? Ó, João é um anjo, mas Carlos é uma fera. Isso aqui é um exemplo de antonímia. Eles não são opostos, não são antônimos no dicionário. Anjo e fera não são antônimos no dicionário, ok? Mas aqui, especificamente, eles servem como antônimos, porque o João, é sossegado, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, mas o Carlos, não. O Carlos é uma pessoa nervosa, explosiva, uma pessoa brava, ok? Paronímia, pessoal. Paronímia, Então a mesma coisa que eu falar assim, eu sou bonito e o Biscoito como é que é? Eu sou bonito, Ô, cala a boca, rapaz. Que homem enjoado desse capivara. e o eu Hugo sou é bonito e... exemplo. Vamos, pessoal, estou gostando das interações. O outro é feio. Fica Qual que é o quieto aí, exemplo? ó. É, Vai ué. ordenhar os boi, rapaz. O João é bonito. O Hugo é feio. Eu sou bonito e o Hugo é feio? Muito seu cu. Nesse caso, ok, você tem uma relação de antônimos aqui. Só que nesse caso, realmente, eles são antônimos, porque o antônimo não é Antônio, hein? Antônimo de bonito é feio. Isso, de fato, são antônimos. Só que nesse caso também a gente tem um sentido mais literal. Então, nesse caso, não é exatamente uma antonímia, ok? Porque realmente é antônimo. Não é não é uma, graças ao contexto, elas se tornam antônimos. Elas são, de fato, antônimos. Ok? Sim! Pessoal, eu preciso sempre que vocês interajam comigo, porque eu não sei se vocês ainda estão ouvindo a minha voz. Vai que de repente some aqui a gravação, eu fico falando sozinho. Então sempre dê um oi Não, nós aí. estamos te escutando. Isso, Nós sempre me estamos te falem. escutando, sim. Isso, por favor, sempre me falem um sim, um não. Finge que tá tossindo aí, só para eu ver que vocês estão aí. Muito bem, gente. Agora eu vou acelerar um pouco, porque às 10h15 vai começar outra aula, né? E eu não posso entrar no horário de outro professor. Mas fiquem tranquilos que todo esse material, todos esses conceitos a gente vai retomar no futuro, ok? Hoje não é só hoje que a gente Tem vai aula aprender. agora? Uai, eu não sei, mas às 10h15. Eu não sei se você. Ah, bom, graças a Deus. Às 10h15 eu tenho que encerrar minha aula oficialmente. Né? Então, ó, paronímia. Paronímia, pessoal, são essas palavras com escritas semelhantes. Por exemplo, e esse é um ótimo exemplo, porque ele serve os dois, mal e mal. Um é o mal no sentido geral e o outro é mal no sentido específico. Ok? Mal no sentido geral e mal no sentido específico. Mas elas têm escritas semelhantes. Então, elas servem como uma paronímia. E isso pode gerar novas formas de se interpretar um texto. Pode gerar novas figuras de linguagem. Guarde essa palavra que nós vamos usar muito ela no futuro, figuras de linguagem. As homonímias também são, ou melhor, são palavras com sons semelhantes. Então, se você fala... só lembrei de manga agora. Manga de camisa e manga fruta tem a mesma escrita, tem o mesmo som. Nesse caso também não é muito bom. Comprimento. Comprimento e comprimento. Comprimento é você medir uma coisa. Comprimento
é você cumprimentar uma pessoa. O som delas é semelhante, a escrita não. Então, elas são homônimas. Mas a gente vai voltar a falar de parônimos e homônimos, acho que na próxima aula já. Hiperonomia é uma palavra que engloba várias outras. Então, por exemplo, se eu falo animal, animal é uma palavra que na cabeça de cada um agora que está ouvindo essa palavra, para um veio boi, para outro veio cachorro, para outra veio peixe, para outro veio minhoca, sei lá, tem trocentos animais, ok? Então, é uma hiperonomia, é uma palavra que ela remete a várias outras. A hiponomia é o contrário. Você pensa numa palavra, se eu falar a palavra, uma palavra bem hiponômica, cachorro de novo, cachorro. Se eu falar a palavra cachorro, você imediatamente também lembra da palavra animal. Só que o cachorro é um animal específico, ok? Enquanto a palavra animal, ela engloba muito mais. Então, a palavra cachorro, ela é um hipônomo que nos leva a animal. Já a palavra animal é um hiperônimo que nos leva, que pode nos levar à palavra cachorro. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Sim, professor. Sim. Sim, sim. Muito bem. Obrigado. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Deixa eu fazer voltar a minha carinha aqui. Como é que eu faço? Voltou. Então, eu vou terminar por agora. Era só para passar isso para vocês mesmo, mas vocês podem me escrever, tirar dúvida comigo, ok? Eu estou das 7 às 17, das 7 da manhã às 17 da tarde, das 7 às 5, eu estou no WhatsApp, eu estou no Google Class, ok? É só me escrever lá que vocês me encontram. Qualquer dúvida, gente, pode me escrever. Se tiverem dúvida, tiverem que escrever um texto em outra disciplina também, tiver dúvida de palavra, alguma coisa, me perguntem, ok? Eu estou aqui para auxiliar, ajudar vocês. E eu espero que vocês continuem, mesmo à distância, continuem estudando, tá bom? Não é só para passar e tirar nota, é porque vocês estão vendo o número de declarações bizarras e pessoas falando coisas totalmente sem sentido nessa época de coronavírus aí, e a melhor forma de se defender contra isso é a informação, gente. Então, busquem informação de fontes confiáveis e estudem, porque é isso que vai fazer diferença para vocês no futuro, de verdade. Muito bem, pessoal. Então, Oi, Professor, pode falar. podia você mandar outro vídeo? Aquele rapaz lá? Eu vou mandar na semana que vem, Semana que vem? ok? Isso. Ok. Vou mandar o E conteúdo. ela tem horário? Oi? Horário. Você vai. Os horários das nossas aulas ao vivo sempre serão no horário da nossa aula presencial. Provavelmente toda quinta-feira, ok? Ok. E terça-feira vai ter. Terça-feira eu vou mandar material para vocês. Aí não vai ter videoaula. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Aí não vai ter reunião ao vivo, aliás. Tudo bem? Porque eu sei que muitos aqui não... Ó, agora tem 18 pessoas. 18 pessoas não é nem um terço. Aliás, é um terço dos alunos. É muito pouco aluno. Então, não dá para eu focar só em videoaula, porque aí vai ter aluno que nunca vai assistir nada. Então, eu vou mandar o material e vou confiar que vocês vejam esse material, né? Professor, Oi. você vai mandar material pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Sempre pelo Google Class, Beleza. porque a gente precisa ter o registro das aulas. E o Google Class é o melhor lugar para fazer esse registro, ok? Aham. Então, beleza, gente. Qualquer outra dúvida, podem me escrever, tá bom? Então, muito obrigado a todos que assistiram e fiquem bem, cuidem das
dos seus queridos aí, das suas pessoas queridas. E vamos que vamos. Até mais, pessoal. Tchau. Falou, valeu. Tchau. Falou, Valeu. professor. Tchau. Até mais. Até mais.